Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso essencial de pandas. Na aula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o nosso item 6, que é transformação e remoção, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para que o YouTube aqui possa estar entregando um pouco mais dos meus vídeos para vocês, beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre criação de novas colunas, alteração e ordem dos dados, aplicação de funções em linhas e colunas. Beleza? Então bora para a prática aqui que vocês vão estar vendo que não é um bicho de 7 cabeças. Beleza? Pessoal, eu já deixei o código pronto aqui, o script tudo pronto, para que a gente não tenha um vídeo muito longo e no final do vídeo eu vou estar disponibilizando ele para vocês. Beleza? Então aqui eu crio, né? Eu tenho o meu conjunto de dados com nome, idade, salário e aqui eu crio uma variável df, né, que é o padrão ali na nossa comunidade de Python, e chamo nossa biblioteca PD, que foi importada lá na primeira linha, .dataframe, e transformo esses dados para um dataframe de fato, beleza? Então, aqui a gente vai criar as nossas duas colunas, então a gente vai estar vendo como criar. Então, sempre que a gente vê colchetes, né, sempre que a gente vai referenciar uma coluna, a gente vai falar de colchetes. Então, bem simples, eu chamo, né, meu data frame, que é o meu DF, e entre colchetes eu coloco a minha nova coluna. E a minha nova coluna se chama impostos. E o que a minha coluna vai ser calculado, né? Então eu vou calcular aqui 15% sobre o nosso salário, sobre a nossa coluna salário. Então eu chamo, né, o meu data frame, entre colchetes eu referencio a minha coluna salário do meu data frame, beleza? E nisso eu multiplico vezes 15%, que é 0,5, beleza? Então aqui a gente já vai ter uma coluna criada, uma nova coluna chamada imposto, no nosso data frame. E aqui a gente vai criar uma nova coluna chamada salário líquido. É o mesmo esquema, né? Então eu referencio meu data frame entre colchetes o nome da minha nova coluna, e ele vai receber o quê? O meu salário menos a minha nova coluna que eu acabei de criar lá em cima, que é o meu imposto. Então ele vai pegar meu salário menos o imposto e a gente vai ter uma nova coluna com salário líquido. Beleza? Bem simples, né? Vou estar executando esse script. Então aqui de primeiro a gente tem o nosso data frame original, né? Eu vou estar colocando um display, ele vai ficar formato tabela. E aí vai ser mais legal para a gente estar visualizando, beleza? Tá executando novamente, ó. Então, aqui a gente tem o nosso data frame original, com o nome, idade e salário. E aqui a gente já tem o nosso data frame com o nosso imposto, que é 15% do nosso salário. E aqui a gente já tem o nosso salário líquido, que é o nosso salário menos o imposto, beleza? Então, bora para o próximo item. Aqui a gente vai estar falando sobre alterar dados do nosso data frame, beleza? Então, aqui a gente vai estar usando, né, o lock, que é um item que a gente viu lá na aula 1 ou na aula 2. Então, se você não assistiu essa aula, você pode estar voltando, né, assistindo. São apenas 6 vídeos, né, o nosso curso até agora, esse é o 7º. Então, vocês podem estar assistindo os vídeos anteriores que eu vou estar. Você vai estar vendo, né, um pouquinho sobre o lock e sobre o iLock, beleza? Então, aqui, primeiro passo, chamo meu data frame. E eu vou pegar o lock do meu data frame, que é a minha posição nome, né? Então, eu estou pegando aonde o meu nome é igual a Carlos e o meu salário é igual. Eu vou atribuir um salário de 3.800 para ele, beleza? Então, ó, se a gente for olhar o Carlos aqui, ó, ele tem um salário de 3.500. Então, aqui a gente vai estar alterando o salário do Carlos de acordo com o nosso índice. Então, aqui a gente vai estar pegando o quê? Passar de novo, né? DF na posição, né? Nome, aonde o nome é igual a Carlos. A gente vai estar alterando, né, o nosso salário. A gente vai estar falando que esse salário vai estar recebendo 3.800. A gente vai estar alterando o nosso salário, beleza? Aqui a gente vai também atualizar a nossa coluna de impostos e salários líquidos após essa alteração.
Então, após essa alteração do nosso salário do Carlos, a gente precisa estar rodando de novo o nosso imposto, né, sobre o salário e o nosso salário líquido novamente, beleza? Então a gente vai estar repetindo o que foi feito ali em cima, beleza? Então vamos estar executando nosso código, bem simples. Ó, então a gente alterou, deixa eu estar dando um display aqui para ficar mais fácil a visualização. Então a gente tinha aqui o Carlos com um salário de 5.500, né? A gente agora tem o Carlos com um salário de 5.800 e a gente recalculou aqui o salário, o imposto e o novo salário. Então, para a Ana e para o Bruno, a gente tem as mesmas informações. E já para o Carlos aqui, a gente já tem alteração no salário, né? E automaticamente o imposto e o salário líquido dele acaba mudando. Beleza? Vamos para o item de ordenação. Então, a gente vai estar ordenando aqui o nosso data frame por idades. Então, a gente vai criar uma nova variável chamada data frame ordenado. Ele vai referenciar o nosso data frame, né, o nosso DF, e a gente vai usar aqui o sort values. E a gente vai ordenar por quê, né? Por qual coluna? Pela nossa coluna idade, beleza? Então, ele vai criar uma ordenação aqui pra gente. Ele vai ordenar, né, da ordem crescente, do maior para do menor para o maior. Beleza? Então, menor salário é o da Ana. Depois a gente vem com o Carlos e o Bruno aqui com o maior salário. Opa, aqui salário. Beleza? Simples, né? Bora pro próximo item. Então, o próximo item a gente vai estar aplicando uma função aqui na nossa coluna de salário. Aonde o nosso salário, se ele for menor que 3.500, a gente vai estar retornando que é um salário baixo. Menor que 4.000, um salário médio. E se for diferente disso, né, e vai ser acima de 4.000, a gente vai estar retornando um salário alto. Então, pessoal, para criar a função, a gente vai usar a nomenclatura df, o nome da nossa função e aqui o parâmetro. No nosso caso, o parâmetro que a gente vai receber é o nosso parâmetro de salário, que é a coluna do nosso data frame. Beleza? Então, ele vai executar essa função em cima do nosso parâmetro de salário. Beleza? Então, aqui, para a gente aplicar a função, é bem simples. Então, a gente vai vai criar uma nova coluna, padrão que a gente já viu, né? df, em cima do nosso data frame. A gente vai ter uma coluna chamada nível salarial, sempre entre colchetes. Sempre quando vocês verem entre colchetes, a gente está falando de coluna. Então, ela vai receber a nossa coluna salário, né? E a gente vai estar aplicando, né? Vai estar usando a função apply para aplicar a nossa função em cima dessa nova coluna, beleza? Então, ele vai criar uma nova coluna, né? Mas a partir da nossa função criada. Então, ele vai olhar para o salário e vai usar a função que a gente criou com base nisso, beleza? Então, vamos estar executando. Ó. Então, salário da Ana, 3.000. Abaixo de 3.000 é baixo. O do Bruno. Do Bruno, abaixo de... acima de 4.000 é alto. Ó. Então, ele entra aqui no alto. Então, ele não é abaixo de 4. Ele é igual a 4. Beleza? E 3.800, que é o do Carlos, que recebeu um salário médio, que está abaixo de 4.000. A gente colocar aqui, ó, menor igual, a menor igual, aqui o do salário do Bruno vai estar dando um médio também. Tá executando? Ó, ele deu um médio. Então aqui a gente pode estar deixando somente menor que 4.000. E aí ele vai estar recebendo um salário alto. Beleza? Então agora a gente vai ver como está removendo colunas para finalizar. E aqui, pessoal, é bem simples, né? Para remover coluna, a gente tem uma função chamada drop. E é bem simples. A gente chama o nosso data frame, referencia, né? A gente vai falar que o nosso data frame vai receber o nosso data frame
.doorop, e aqui a gente vai usar o colors, né? Então, a gente vai passar a coluna que a gente quer excluir. Então, aqui a gente vai excluir a coluna imposto, né? Tá removendo a coluna imposto. E removendo, a gente pode remover também a nossa linha. A gente pode remover um registro aqui, né? Então, aqui a gente vai remover o registro Bruno, beleza? Ah, não, aqui tudo que é diferente de Bruno. Beleza, pessoal? Então, o que a gente faz? Chama o nosso data frame. Nosso data frame vai receber a nossa coluna nome, que é diferente de Bruno. Então, tudo que é diferente de Bruno, a gente vai estar removendo. Beleza? E a gente vai estar executando esse script aqui para vocês. Então, o que aconteceu aqui, ó? Tudo que é diferente de Bruno, a gente vai estar removendo. Se a gente está executando novamente, né? Ele vai dar erro, porque não existe mais a nossa coluna, nosso nome Bruno, né? Então, a gente poderia estar removendo aqui o Carlos. Vamos deixar só a Ana. Beleza? Está executando novamente. E a coluna imposto a gente não tem mais. Vou estar comentando aqui. E está executando novamente. Beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Foi um vídeo bem rápido, né? Mas para estar explicando para vocês. Eu vou estar deixando aqui todo o script e vocês podem estar testando aí na casa de vocês, no computador de vocês, e possam estar treinando, beleza? Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação, tá tendo bastante conteúdo legal aqui para vocês. Qualquer dúvida, pessoal, pode estar deixando aqui no comentário, eu vou estar entrando em contato ou vou estar respondendo aqui vocês, beleza?